Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa informal e descontraída. Continuamos a elevar a fasquia, semana após semana, com convidados de peso nas nossas Inove Talks. Temos falado de hotelaria de uma forma mais global, mas decidimos hoje explorar uma área muitas vezes esquecida, mas que é de extrema importância para a maioria das unidades hoteleiras. Falamos do departamento FIB, ou comidas e bebidas, como preferirem. Para falar sobre este tema, tenho hoje comigo Gustavo Alves, diretor da FIB do Altis Grande Hotel. Gustavo, muito obrigada por aceitares o nosso convite para embarcares nesta aventura. Obrigado à Zélia pelo convite e o interesse em que eu pudesse participar aqui nestas Inove Talks, que acho que é sempre algo de interessante, a troca de experiências que nós temos neste ramo. Portanto, eu sou um de tantos outros que existem no mercado de trabalho e que todos os dias colocam ao dispor das suas unidades o seu trabalho e a sua dedicação. Esta é uma área realmente que exige muito de nós. Nós, não só, eu sou diretor há algum tempo, mas não há assim tanto tempo, diretor de um departamento de comidas e bebidas, e comecei o meu percurso profissional há já alguns anos pela escola hoteleira, onde tirei a minha formação base em restaurante-bar. Terminei em 1998 o meu curso e durante esses 3 anos realmente conheci pessoas fantásticas, locais muito, muito interessantes e que marcaram a minha carreira profissional também e continuam a marcar ainda hoje. Porque havia aqui duas questões. A necessidade que havia também para fazer face àquilo que eram as despesas que eu tinha no meu dia-a-dia como estudante. Os meus pais, felizmente, tinham possibilidade de me ajudar, mas eu sempre gostei muito da minha independência também. E daí que, nos 3 anos de escola, comecei desde logo a trabalhar em referências, em estabelecimentos de alguma referência no mercado, tal como o Casino Estoril, o Mónaco, o Yacht Ben, eram na altura grandes referências. Conheci aí pessoas fantásticas que me têm acompanhado ao longo destes anos. Depois, quando finalizei o curso, achava que já sabia tudo e abri um estabelecimento próprio. Eu mais um colega meu abrimos um bar onde tínhamos também uma componente de banquetes. Isso é o sonho de qualquer jovem que termina o seu curso, acha que pode montar um negócio, não é? Exatamente. Quer agir. E foi isso que nós fizemos também. Tínhamos alguma experiência, mas a nossa experiência era a experiência de trabalhar para o outro, não é? Com responsabilidade, obviamente, mas não tanto do negócio próprio. Mas a aventura ainda durou quase 2 anos. Tivemos várias passagens. Eu comecei com um colega, como tinha dito. Entretanto, o meu colega, passado uns tempos, acabou por sair. Entrou uma outra pessoa na empresa, onde nos dedicamos um pouco mais aos banquetes também, não só ao bar, como nós estávamos mais dedicados. E o negócio até corria bastante bem. Pelo meio aparece o serviço militar, que eu tive que me ausentar também para cumprir o serviço militar. Não foi muito tempo, mas não ajudou também ao negócio. E depois de várias peripécias que vão acontecendo ao longo destes tempos, acabei por deixar o negócio e vender a empresa. E costumo dizer que saí do negócio sem ganhar dinheiro e sem perder muito dinheiro também. Mas ganhei uma grande experiência de vida e foi isso que me levou depois a ingressar no mercado de trabalho para outra e de uma outra forma, com uma outra perspectiva. O trabalho que eu comecei foi num restaurante de Leitão e comecei como chefe de sala. Eu tinha já alguma experiência também de chefia em termos de eventos especiais e enquanto tive o espaço de bar também tínhamos banquetes e eu já fazia muito esse trabalho também antes. E acabei por ingressar logo como chefe de sala. Isto ocorreu no ano de 1999. Havia realmente estabelecimentos e restaurantes, como era o caso daquele que eu estava, que tinham um grande movimento. Estamos a falar de um restaurante que servia 250 a 300 almoços diariamente durante a semana e ao fim de semana 300, 400 almoços. Era um restaurante com grande movimento. Acabei por não estar lá muito tempo. Passei para outro projeto que era a República da Cerveja, no Parque das Nações. Um projeto muito interessante, uma parceria com a Superboc, onde foi criada uma marca com todos aqueles princípios de uma carta muito bem concebida por um chefe alemão,
um princípio de sala também muito inovador, com um diretor que tinha estado nos Estados Unidos, tinha estudado nos Estados Unidos e vinha com uma grande inovação para a restauração. Foi um projeto fantástico, no qual estive exatamente 6 anos, saí exatamente no dia em que fiz 6 anos. Coloquei ali Chegaste ali ao fim de um ciclo, não é? Havia Sim, mais mundo para além daquele. exatamente, havia mais mundo para além daquele que eu tinha, embora a condição financeira era muito interessante, e sempre que eu mostrei interesse em sair, acabei por ficar. E por isso é que quando disse que iria mesmo sair, fiz ver à administração que fazia 6 anos exatamente naquele dia em que eu queria sair, e eles perceberam mesmo que eu queria sair. Mas saí também para um projeto interessante, também de restauração, que eram os restaurantes de uma marca de talhos, que tinham 5 restaurantes, 2 em Lisboa e 3 na Margem Sul. Acabamos por abrir um outro restaurante ainda também na Margem Sul, mas eu costumo dizer que era uma empresa familiar, mas com uma pessoa muito experiente e conseguiu criar um império, mas que infelizmente não conseguiu passar para a geração seguinte esse seu cunho pessoal. O empenho que ele colocou na empresa e a forma de gestão que ele tinha, não era possível de alguém conseguir acompanhar. Era muito difícil. Ele tinha já próximo de 80 anos e o filho, infelizmente, não conseguiu acompanhar aquilo que era. Até porque não conseguiu, porque ele também não houve uma boa transição. Mas também sabes, Gustavo, que esta hotelaria, esta paixão pela restauração, é um bocadinho um ADN, ou gostamos ou odiamos, e portanto não é tanto uma coisa que se passa, e às vezes passa-se e os filhos acabam por não conseguir levar no mesmo rumo aquilo que é um negócio de sucesso, porque falta-lhes aquela paixão, aquele amor pela profissão. Esta transição acabou por não ser assim tão fácil, muito provavelmente também pela forma de gestão que este senhor tinha. A nova geração que apareceu, e o filho formado em gestão de empresas também, acabou por não se identificar com a gestão que o pai tinha e não conseguir impor a dele também, numa determinada fase. E o pai, estando sempre presente, acabou por não se conseguir impor. Mas pronto, isso faz parte do passado também e foi uma excelente experiência. Eu recordo-me no mês de dezembro que eu apenas não fui trabalhar um dia. E isto para vermos aquilo que tem que ser, ou que era a dedicação que tínhamos que colocar, e queríamos que o projeto fosse para a frente também e vingar, e por ser um projeto novo também queria deixar o meu cunho pessoal nesse mesmo projeto. Acabei por ingressar novamente no grupo onde estava, pertencia a outro restaurante que pertencia à República da Cerveja, que era o restaurante Doca de Santo, em Alcântara, um projeto fantástico ao qual fizemos uma remodelação do espaço físico, remodelação de infraestruturas em termos de cozinhas e de áreas internas e remodelação também em termos de equipa. Foi necessário fazermos aqui uma remodelação considerável na equipa, até porque, não sendo uma equipa ainda chamada, nós chamamos agora uma equipa já antiquada, era uma equipa relativamente jovem, mas também que vinha muito de um trabalho noturno e um pico de trabalho na hora do almoço. E foi preciso também percebermos um pouco o que é que nós tínhamos, adaptarmos e conseguirmos colocar todas as pessoas naquilo que eu considerava que fosse a melhor função para cada um. Eu recordo-me que na altura fiquei apenas com um chefe de sala, daqueles que existiam, e todos os outros acabaram por ser transferidos também para outros restaurantes, nos quais eu achava que eles se iriam identificar, e houve muito boa aceitação por parte de toda a equipa, tanto de cozinha como de sala, e conseguimos desenvolver ali um projeto fantástico com algumas inovações para a altura. No período de almoços, o cliente queria ir para uma refeição rápida. Nós, desde criarmos um buffet de saladas, que o restaurante tinha muito esse foco de comida saudável também, muito virado para as saladas, para sumos. Para mim, acho que eram os melhores sumos de fruta que havia em Lisboa. Usávamos fruta via aérea também, mangas, papaias, para fazermos fruta com estado de maturação ótimo, e foi um projeto que me encheu a alma, posso dizer. Gustavo, se calhar antes de continuar, acho que eu deixei de falar, porque acho que é interessante conhecermos a tua história, porque do que eu conheço da mesma,
tu nunca foste ajudado pelo fator C. E, portanto, eu deixei-te contar a tua história, mas agora tenho que interromper e já voltamos ao teu percurso, porque há tanta coisa interessante que tu tens para nos contar que fazemos aqui uma pausa e já voltamos ao cronograma, não é? Da tua carreira. Bom, então, esta coisa da restauração, como eu estava a referir há pouco, e na minha opinião pessoal, funciona muito porque nós amamos a profissão. Nós temos mesmo que gostar disto, porque senão não trabalhamos 30 dias do mês de agosto, tendo apenas um dia de folga só porque não temos nada para fazer, não é? E, portanto, isto tem que ser amor. Responde-me lá. Isto é restauração desde pequenino ou havia aqui outra paixão? É que eu ouvi dizer que tu gostavas de ter sido carpinteiro. É verdade. Esta história de eu gostar da carpintaria tem a ver com a minha infância também, onde o mexer na madeira com uma faca para mim era algo de muito interessante. Mas também por percebermos moldarmos uma peça àquilo que seja o nosso gosto pessoal. E eu acho que este é um paralelismo que eu faço também com a hotelaria, porque nós temos muitas peças para lapidar, sejam elas pessoas, sejam eles clientes também. E temos que contar aos clientes, temos que contar a nossa história e eles perceberem o que é a nossa história realmente. E a nossa história pode estar numa garrafa de vinho, pode estar num prato, pode estar no edifício, na própria cultura do nosso país. Há uma imensidão de histórias que nós podemos contar. Portanto, esta forma de lapidarmos uma peça e de vermos o trabalho final é algo que me encanta. Tal como me encanta também eu agarrar num profissional que começa a trabalhar comigo, que se identifique também com a minha filosofia e vê-lo crescer. O mesmo acontece com os alunos que eu tenho na Escola Hoteleira, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, no qual dou aulas também, e identifico muito com isto, com as pessoas, com o percurso que depois as pessoas fazem e fico sempre muito satisfeito quando vejo os alunos também progredirem, tal como os outros colaboradores que não são alunos, muito por esta forma que nós temos. Começamos a trabalhar algo e este depois cresce, flui, toma o seu rumo e isso é importante. O mesmo se passa com as peças, com o trabalhar a madeira. Eu continuo a fazer algumas peças por gosto pessoal, e é muito interessante nós agarrarmos numa peça, numa madeira tosca e começarmos a trabalhá-la e darmos-lhe um molde. É uma forma também de nos libertarmos do stress do dia a Portanto, dia. tens aí um plano de reforma e um dia encontraremos peças de Gustavo Alves espalhadas pelas mais altas galerias do país. Muito bem. Exato. Esta paixão, Gustavo, vem-te um bocadinho das origens, não é? Tu vens de Trás-os-Montes, não é? E estás muito ligado à terra, aos produtos da terra e fazes questão de manter esse gosto, não é? Sim, sim, sim. Para mim, às vezes é difícil de explicar isto a algumas pessoas que eu não como durante todo o ano os mesmos hortícolas ou as mesmas frutas ou os legumes, obviamente. Não como durante o ano todo. Até mesmo as peças de carne. Eu não como carne em Lisboa há muitos anos. Não compro carne em Lisboa há muitos anos. E posso comer no restaurante apenas para prova. Não como no restaurante mesmo onde trabalho, não como carne. Mas como carne de proveniência reconhecida. Se eu for ao feitoria jantar com o João Rodrigues, eu sei que ele tem iguarias há um cuidado desde a criação até ao abate. E posso comer e como uma peça de carne se for ter com o João Rodrigues, por exemplo, ao feitoria. Ou outros restaurantes onde exista uma proveniência de reconhecimento que aquele animal foi bem tratado enquanto ele viveu e depois não tenho qualquer problema que o animal tenha que morrer para ser consumido. Mas estas raízes fazem-me ver. Eu vi os animais crescer e depois eram abatidos para o consumo. Mas o animal, enquanto ele viveu, vivia feliz, vivia bem, vivia no ambiente natural. Tal como os legumes e a fruta. Se eu comer tomate o ano inteiro, eu sei que vou consumi-lo numa determinada altura, onde ele tem todas as propriedades, onde ele tem todas as suas características, mas se eu comer durante o ano inteiro, ele não vai ser a mesma coisa. Portanto, eu gosto de consumir os produtos da época,
e tento passar sempre isto para os chefes de cozinha, para que as criações das emendas sejam tidas com esse princípio também, porque é completamente diferente nós termos um produto no seu estado de maturação e naquele seu ambiente natural, do que termos um produto que não é natural. E Era infeliz justamente aí que eu queria chegar, Gustavo, que é essa tua preocupação que tu fazes transparecer depois naquilo que são as tuas emendas, não é? As tuas equipas, que no fundo é uma questão cultural, não é? E de responsabilidade social, na verdade. Sim, sim, porque nós devemos nos preocupar com aquilo, com o mundo que está rodeado à nossa volta. Também não sou apologista e não sou defensor, como disse há bocadinho, tanto os animais são abatidos para nós os consumirmos. Mas há muitas outras iguarias que nós podemos desfrutar também, não sendo carne e não sendo peixe, e podemos ter também uma alimentação mais saudável e passarmos estes princípios também para os nossos filhos e os nossos vão. Porque influencia, tudo isto influencia, conseguimos influenciar os outros. Eu recordo, ainda não há muito tempo, já há alguns anos, mas de ler um artigo nos Estados Unidos em que num bairro estudavam os bairros onde havia pessoas obesas e que essas pessoas obesas, cada vez que se deslocavam, acabavam por passar isso para outras pessoas também. São aqueles costumes, que é fazer o churrasco, se numa zona se come bem, o outro vai querer comer melhor. Eu acho que podemos fazer ao contrário também, que é cuidados com a alimentação e passarmos isso para os outros, para os nossos amigos, para quem nós convidamos em casa, para a nossa casa, podermos passar também aqueles princípios e aqueles cuidados que se podem ter com a alimentação. E felizmente eu faço isso em casa. A minha mulher é uma grande impulsionadora também da alimentação saudável e os meus filhos são criados com esse princípio também. Se me disserem que os meus filhos nunca foram a uma consulta ao hospital e que nunca tomaram antibióticos e têm 16 e 12 anos, acho que são bons princípios e bons exemplos que podemos dar aos outros também. E essa filosofia deve ser passada também para os profissionais que estão nesta área do FIB, para que também se comece aqui a mudar um bocadinho esta postura, esta cultura, não é? Porque Sim, isto depois é sim. um bocadinho efeito bola de neve, como estavas a dizer, não é? Nós vamos nos todos influenciando uns aos outros e acabamos de cá porque conseguir ter um mundo um bocadinho mais sustentável e mais saudável, não é? Gustavo, então eu há bocadinho referi, com toda a certeza daquilo que disse, que o teu percurso, pelo menos aquela parte que tu já partilhaste connosco, não teve efetivamente um fator C. Portanto, tem, como eu costumo dizer em tons de brincadeira, teve um fator M, não é? Que teve a ver com o teu mérito. Este mérito, esta tua dedicação à profissão, certamente teve algumas influências, ou seja, houve experiências no teu percurso profissional que te foram mudando. Pequenas histórias, algumas pessoas, pequenos gestos. O que é que tu nos podes dizer em relação a isso? Olha, em relação a isso, eu tenho muitas histórias e muitas vivências com pessoas que me marcaram. Uma das pessoas que muito me marcou foi o Sr. Costa Duarte. O Sr. Costa Duarte é um senhor com ao volta perto de 80 anos, mais ano, menos ano, mas que em determinada altura, enquanto estudava, me marcou muito. Eu trabalhei também na Quinta de Patino e durante o período de escola sempre trabalhei lá muitas vezes também, mas houve um mês de setembro em que eu trabalhava lá todos os dias. E o Sr. Costa Duarte era uma pessoa com um rigor extremo da perfeição, na ótica do serviço, mas também na educação. Tratava todas as pessoas pelo nome. Ele, na altura, além da Quinta de Patino, trabalhava também era administrador no Hotel Ritz, em Lisboa, e todas as pessoas ele tratava pelo nome. Um dia ele chamou-me Luís e de imediato corrigiu e pediu-me imensas desculpas. E disse: prometo que não se volta a repetir, Gustavo, porque eu trato todas as pessoas pelo nome e só tenho a pedir desculpa por ter equivocado com o seu nome. E assim foi. Desde essa altura que ele me passou sempre a tratar pelo nome, mas era de um rigor extremo. E o rigor ia ao ponto da linguagem que nós usávamos. E eu recordo-me de uma vez termos acabado de almoçar, subi as escadas, e ele estava no topo das escadas,
eu disse, olá, Sr. Costa Duarte. E ele de imediato me corrige, olá, mas nós já nos conhecemos assim há tanto tempo, para você me estar a tratar por olá. E eu, mais uma vez, peço desculpa. Ele, peço imensa desculpa, Sr. Costa Duarte. Portanto, esta minuciosidade no trato marcou-me muito. E eu continuo a dar este exemplo. Dei este exemplo durante muito, muito tempo e continuo a dá-lo durante todo este percurso, porque a forma como nós tratamos alguém, o rigor, a forma cuidadosa que nós temos que ter com os nossos clientes é muito importante. E o conhecimento dos mesmos também. Isso marcou muito e eu quero deixar também isso como referência. Mas marca-nos também nesse ponto e que nós às vezes acabamos por achar que estamos um pouco que aquilo passou, que a pessoa e que não ficamos na retina dessa pessoa. Acabei por encontrar o Sr. Costa Duarte muitos anos depois, no Hotel Ritz, onde também trabalhei, e provavelmente não foi um fator C, porque eu não fui para o Ritz por causa do Sr. Costa Duarte, mas depois de estar numa entrevista, fui dispensado da última entrevista com o diretor-geral. Não sei se seria por essa razão, mas muito provavelmente poderia ter sido também por essa razão de, numa primeira entrevista com o diretor de comidas e bebidas, ter referido que conhecia o Sr. Costa Duarte, que trabalhei com o Sr. Costa Duarte há muitos anos atrás, e provavelmente isso foi um fator que ajudou a entrar. Provavelmente entraria da mesma forma, mas é aquele fator que ao longo dos anos se foi construindo, e o dia em que essa pessoa provavelmente encontrou o meu nome, se lembrou de mim e deu como positivo, se calhar, a minha entrada no hotel. A verdade é que isto pode causar aqui alguma confusão a quem nos está a ouvir, que é, então, mas não foi fator C, mas afinal houve alguém que pode ter tido influência. E não, é justamente o contrário, por isso é que eu frisei esta tua história, é que nós, e quero alertar, no fundo, é esse o meu objetivo, que nós temos que ter cuidado em todas as nossas experiências pessoais e profissionais, com todas as pessoas com que nos cruzamos, porque nós vamos acabar por as encontrar mais cedo ou mais tarde, direto ou indiretamente, e o nosso desempenho na execução das nossas tarefas, nossa postura na vida e no trabalho, mais cedo ou mais tarde vai acabar por nos trazer o mérito que nós merecemos pelo esforço que fazemos diariamente. E acho que tu és um bom exemplo disso. Há mais histórias. Mas também sei que isto é um bocadinho filosofia tua, não é? Passares a imagem às pessoas com quem trabalhas, que é importante termos a postura correta perante a empresa com a qual estamos a trabalhar, perante as pessoas com as quais trabalhamos e perante aquilo que são os nossos valores e o nosso profissionalismo. Sem dúvida, isso é algo que eu coloco qualquer colaborador e mesmo em algumas situações que colaboradores, por uma ou outra razão, tomam atitudes precipitadas e eu tento-lhes fazer ver, olha, é melhor pensa melhor, não agir de cabeça quente, porque isso não te leva a lado nenhum. E vai sempre haver alguém, facilmente que vais cruzar com alguém, e esta imagem que podes deixar não é aquela verdadeira imagem. Pode ser uma imagem de cabeça perdida, por uma razão, por um assunto pessoal, por alguma coisa que que possa levar a perder-se a cabeça naquele momento, e isso não é de todo benéfico. Dou como meu exemplo que todos os locais onde eu já trabalhei, houve sempre alguém que influenciou. Há outros exemplos, que é o caso também do Diogo Fonseca e Silva, é atualmente o nosso diretor-geral de operações. Eu conheci também no período de escola. Ele tinha um restaurante em Lisboa e que, pronto, que finalizei a escola, ele era diretor da Agandaça, em Portugal, na altura. Acabou por me encontrar precisamente naquele primeiro projeto onde eu estava. Acabou por fazer lá a festa de Natal da empresa também, e depois disse-me que estava num projeto muito interessante. Foi isso que deu origem também à minha entrada na República da Cerveja. Mas eu fui a uma entrevista com um diretor, que era o diretor operacional desse espaço que se estava a criar.
E não foi, sim senhor, a minha referência serviu para eu ir a essa entrevista, não foi o fator que me levou a eu entrar nessa unidade. Fui a uma entrevista, nem aceitei a primeira proposta que me fizeram, porque financeiramente era relativamente mais baixa, acabaram por refazer a proposta para que eu pudesse entrar. Mas passei à mesma por todas as entrevistas psicotécnicas e tudo aquilo que havia a necessidade para entrar e esta marca que nós deixamos por onde passamos, acabamos por colher os frutos a médio e longo prazo. Continuando ainda com, eu costumo dizer, o Dr. Diogo Fonseca e Silva, era o dono do restaurante e eu era o empregado de mesa que ia lá fazer esse trabalho. Mas continuou, esse vínculo continuava a ir por casualidade, ia às docas também, como cliente, podia conversar com ele e saber, e ficava contente também com o meu projeto, com aquilo que eu tinha feito. Voltei a encontrá-lo também no Ritz, enquanto trabalhei no Ritz. E na altura em que ele precisou de contratar um diretor de comidas e bebidas, também me foi chamar e passei à mesma por uma entrevista com o diretor-geral, mas foi uma referência que me deixou, ou seja, para mim existe uma grande diferença entre o fator C e o mérito. O mérito é, alguém nos pode ajudar de certa forma a nós entrarmos numa empresa, mas entramos quando existe essa necessidade. Ou seja, saiu o diretor de comidas e bebidas do Hotel Aldis. Havia uma necessidade de contratar alguém. E esse alguém vai-se ao mercado saber alguém que possa estar. Vamos pedir referências, não é? E vamos pedir referências a quem conhecemos, como é óbvio. Exatamente. E é um pouco isto, é aquilo que nós fazemos ao longo dos anos e os frutos que depois vamos colhendo também. Isto tem-me acontecido em todos os trabalhos. Fosse eles, havia sempre alguém que eu tinha conhecido e que seria influência positiva. Quando essa influência não é... nós não estamos ao nível de assumir essas responsabilidades, acaba por se deitar por água abaixo, não é? E muitas das pessoas que às vezes entram em determinadas empresas acabam por entrar e sair pelo próprio pé porque não se conseguiram impor. E eu, felizmente, em todos os projetos onde tenho estado, tenho conseguido vingar e... Eu concordo plenamente, aliás, eu também tive, felizmente, algumas situações dessas, em que muitas vezes até são pessoas que nós nem nos apercebemos que elas estavam ali ou que aquela pessoa reparou em nós e que sabia que nós tínhamos uma determinada capacidade, não é? E que mais tarde acabam por fazer o tal telefonema do olha, há uma vaga algures, vê lá se queres ir concorrer. E, portanto, eu acho que isto é uma mensagem de extrema importância para quem nos está a ouvir, se calhar mais para uns que para outros, mas acordarem todos os dias com vontade de trabalhar e fazerem o seu trabalho bem feito, porque podem não se sentir recompensados agora, mas mais cedo ou mais tarde a recompensa acaba por surgir. Isso aí, não há dúvida nenhuma. Eu vejo isso e passo isso para os meus alunos também, que muitas das vezes eles têm pequenas experiências e experiências naquele período de estágios ou naquele período de verão e às vezes colocam-nos várias questões de nível, mas isto não é bem assim, não foi assim que eu aprendi. Mas, assim, tu aprendes com toda a gente. Aprendem com toda a gente. E tenho outra história também interessante, que é um antigo aluno meu que trabalhava na Penhalonga também, já no período de aulas, e que acabamos por ficar com algum relacionamento também de falarmos e sabermos como é que as coisas estavam. Ele tinha-lhe feito uma proposta para mudar de outlet onde ele estava. E eu recordo-me de lhe dar alguns conselhos também e que numa altura em que eu saí de um outro projeto e disse-lhe, olha, por acaso vou sair do local onde estou e vou tentar ir para o outro lado. Então já há alguma coisa concreta? Tenho uma proposta interessante, mas se souberes de alguma coisa, olha, quem sabe. E, pronto, e foi através desse aluno que eu soube que havia uma vaga no Hotel Ritz na altura. Ele deu a minha referência ao diretor-geral de operações, fez-me um pedido pelo LinkedIn, de amizade, e convidou-me para uma entrevista. Quem são as grandes influências? Serão os grandes Não seria um gurus. aluno que seria o fator C, não é? Para conseguir entrar no Ritz. Exatamente, mas quem são? São os grandes gurus, todas as pessoas. Por isso,
eu coloco sempre as pessoas como o fator fundamental das nossas organizações. E as pessoas são aquelas com quem nós lidamos, sejam eles os nossos colegas, todos os nossos colaboradores, todos os colaboradores de uma unidade hoteleira, os nossos fornecedores e os nossos clientes. Isto é uma trilogia muito que tem que haver sinergias muito boas entre todos para conseguirmos levar a água a bom porto. Encerramos nesta nota a primeira parte da conversa com o Gustavo e continuaremos na próxima semana. Até lá, aproveitamos também para lhe dar 2 novidades. A primeira é que, como já deve ter percebido, esta segunda temporada não vai ficar apenas pelos 10 episódios que tínhamos anunciado inicialmente. Temos mais 5 convidados pela frente que nos vão acompanhar até março, pelo que pode contar com a nossa companhia por mais uns meses. A segunda é que estamos a preparar um episódio especial, antes de fazermos uma breve pausa natalícia. Episódio este onde faremos um balanço deste 2020 que ficará para a história e apontaremos as nossas previsões e expectativas para 2021, que se espera e deseja bem melhor, a todos os níveis, mas sobretudo para o nosso setor. Neste sentido, convidamo-lo e convidamo-la a partilhar connosco as suas questões, opiniões, perspectivas, desejos ou até previsões para o ano que se avizinha, através do e-mail inovtalks@itbase.pt ou, se preferir, por mensagem privada no Instagram em @inovtalks, para discutirmos com a nossa convidada surpresa. Contamos consigo e até para a semana.